Feliz sábado. Eu estou numa mistura aqui que eu não sei bem o que sentir. É uma alegria misturado com uma nostalgia e engasga um choro. É um negócio atribulado. Depois de 2 anos, voltar aqui é muito especial. E eu quero agradecer ao pastor, à sua esposa Bárbara, a liderança do Ministério da Mulher por esse convite. E a minha oração é que este momento seja um momento em que a palavra de Deus possa falar conosco. Eu tenho pensado já há algum tempo que quando a gente é convidado para alguma coisa, alguma missão, é porque Deus tem algo a nos ensinar. Sempre que me pedem para pregar sobre algum tema, quando eu vou estudar, digo, era para mim isso aí. E me lembra muito de Jonas, quando Deus chamou ele, tinha a ver com os ninivitas, mas Deus também queria salvar Jonas dele mesmo. Então, eu louvo a Deus pelo chamado e eu rogo a Ele por misericórdia para que Ele possa usar e que a palavra dele não seja atrapalhada pela humanidade. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos uma vez mais nos colocar em Tuas mãos e pedir que o Teu Santo Espírito continue agindo em nossa vida. Que a mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã seja efetiva e com o poder do Teu Evangelho transforme o nosso coração. Uma vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Quando você conheceu o Evangelho, quantos aqui conheceram o Evangelho completo da Bíblia? Já conhecem esse Evangelho completo? Quantos conhecem o Evangelho completo da Bíblia? Ok. Quando vocês conheceram esse Evangelho, ou estão começando a conhecer esse Evangelho, qual foi a mensagem deste Evangelho que trouxe mais esperança para você? Qual foi? Qual? O perdão, a volta de Jesus. A volta de Jesus é um tema que muda também a nossa percepção de vida. E a volta de Jesus, ele é um tema que ele tem em suas entranhas a esperança. E uma esperança diferente, não a esperança de que aqui as coisas vão mudar. É uma esperança diferente. E toda a trajetória, toda a narrativa bíblica, ela traz uma mensagem, que é a mensagem que nós conhecemos de João 3,16. O que é que diz? Porque Deus, de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto, ele resume o Evangelho. Tem o perdão, tem a imortalidade da alma, tem muitos temas. Mas se tudo isso se perdesse e a gente ficasse com esse texto, o caminho estava mostrado. Porque Deus amou tanto, Ele te amou tanto, que Ele deu o seu único Filho para que você não perecesse, mas para que você tivesse a vida eterna. Agora, que vida eterna é essa? Eu não sei para vocês, mas serve para vocês uma vida eterna aqui? Imagina a vida que você está vivendo hoje e vivê-la para sempre. Serve? Nós temos momentos de alegria, de prazer, de conquista,
mas parece que eles são bem efêmeros, né? Eles passam logo. E a vida que nós temos aqui, por mais que ela seja confortável, ela não serve para sempre. Porque a promessa de Deus é uma vida eterna, mas em outro contexto, em outro lugar, com outro caráter. É de outro jeito. Porque a daqui não serve. Vamos abrir a Bíblia no livro de João. O capítulo 14. Também é um verso bem conhecido. Se você está começando a estudar a Bíblia, grife esse verso. João 14. O verso 1 ao verso 3. Vamos ler. O que é que diz? Na minha tradução diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Esse aqui não serve. E quando eu for e preparar um lugar, eu o quê? Eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Essa é a promessa. É a promessa de um resgate completo. É a promessa de quem pagou o preço e tira você de lá. Não é simplesmente um pagamento de uma fiança e você continua na prisão. Não, ele paga a fiança e ele tira você da prisão. E essa esperança que nós temos, ela já está há muito tempo. Essa esperança de tirar a gente dessa prisão já tem muito tempo. Quem aqui aguarda Jesus voltar há um ano? Um ano. Quem aqui aguarda Jesus voltar há 5 anos? Tem 5 anos que você conhece essa mensagem. 10 anos. 10 anos que eu estou aguardando Jesus voltar. Quem aqui tem 15 anos que aguarda Jesus voltar? 20 anos que aguarda Jesus voltar? 20. 30? Tem alguém com 30 anos esperando isso? 40. Tem alguém com 40? 40 anos, irmão Júnior? É tempo. 52 anos esperando Jesus voltar. E há quem diga que ele está demorando. E se você olhar, tipo 52 anos esperando um negócio acontecer, não é brincadeira. É muito tempo. Ah, eu ouvia isso, olha, desde os meus avós. Não, esse negócio da igreja que Jesus vai voltar, tem muito tempo essa conversa. Mas não acontece. Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus 24 agora, o verso 36 a 39. Quando nós pensamos que Jesus está demorando muito, e eu muitas vezes pensei isso. Eu não nasci na igreja, mas comecei muito pequena e desbravadora. Jesus vai voltar e ele volta agora, né? Sempre agora. Agora vai. Aí acontece um negócio, não, agora mudou o Papa e não sei de quê, agora ele vem. Quantos já passaram e ainda estamos aqui? Mas eu ouvi algo que mudou a minha perspectiva. Que ninguém espera Jesus voltar por mais de uma vida. Você já pensou isso? A sua prestação de conta da volta de Jesus não importa quando ele venha. Mas o que eu estou fazendo com a minha vida até que ele venha? Eu vou esperar Jesus voltar durante uma vida. A minha vida. E isso muda a perspectiva.
Isso nos tira da passividade e nos põe na proatividade do que eu estou fazendo até que ele venha. Viram que muda? E nesse texto de Mateus 24, no verso 36, ele faz um comparativo, e vocês sabem com o quê? Porque nós estudamos na lição desta semana. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de quem? Assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que era que eles faziam? Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. Eles reclamaram? Não. Ele só diz assim, e não o perceberam. A vida cotidiana estava seguindo o seu rumo normal. As luzes, as atividades, os projetos de vida. Eles simplesmente não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ellen White fala, no capítulo sobre o dilúvio, sobre os construtores da arca. E aquelas pessoas que não perceberam, não eram pessoas que não conheciam a mensagem. Eles conheciam a mensagem e, quem sabe, até apreciavam a mensagem. Que interessante! E mais, eles trabalhavam na arca. Eles haviam construído a arca. Ela diz que eles sabiam os degraus. Eles conheciam tudo, onde tinha porta, onde não tinha. Eles receberam para trabalhar lá carpinteiros. Eles conheciam tudo. Diariamente eles trabalhavam na arca, ouviam a mesma história, mas seguiram sua vida normal, sem uma decisão firme, sem um propósito claro de qual caminho eles seguiriam. E o que acontece? Não perceberam. Chega o dilúvio e agora é tarde demais para tomar uma decisão que deveria ter sido tomada há muito tempo. Sabe, queridos, essa mensagem que eu estou trazendo para vocês, ela não é fruto de um estudo teológico. Eu não sou pastor. Ela é fruto de um chacoalhar de Deus na minha vida neste ano. Vocês sabem, alguns sabem. Nós estamos, quando eu conheci o Evangelho, pequenininha, sempre envolvida na igreja, e inventa até de casar com pastor, e depois inventa de ser missionária, e vai para um lugar, e vai para outro, emblema missionário África. Ok, muito bom. Construindo a arca muito bem. Você conhece, não conhece? Você conhece os programas da igreja? Conheço. Conhece a estrutura eclesiástica? Conheço. Ó. Supimpa. Mas qual tem sido a minha decisão diária de firme propósito que mostre para onde eu estou indo? Eles iam todos os dias trabalhar e eu posso vir todo sábado para aqui. E vocês não vão saber como realmente está a minha vida, assim como eu não sei da de vocês. E eu comecei a me perguntar, eu quero mesmo que ele venha? Eu quero mesmo? Eu canto, eu ouço e eu prego. Mas o que na minha vida mostra que eu quero? Eu vou, trabalho e construo a arca. Mas o que mostra na minha vida que eu
creio na mensagem de Noé e que eu entro naquela arca? E esse foi um questionamento meu. No início desse ano, nos 10 dias de oração. Porque eu me perguntei, quantos 10 dias de oração mais serão precisos? Quantos? Que Jesus eu quero que volte. Eu quero que ele venha e que Jesus eu quero que volte. Porque quando Jesus veio a primeira vez, o seu povo esperava um Messias, não esperava? Esperava um Messias. Mas esperava um Messias que os libertasse da escravidão dos romanos. Quando Jesus tinha algo muito maior, era uma libertação da condição, não da situação. Então ele era um Messias perfeito, porque se tem falta de comida, ele multiplica o pão. Se morre, ele ressuscita. Se está doente, ele cura, tá bom demais, vamos ficar aqui para sempre com esse Messias. E muitas vezes nós estamos vivendo igual, irmãos. A gente vem para a igreja para buscar do Senhor as bênçãos, vemos para buscar a cura. A gente vem para cá para resolver os nossos problemas. E a gente volta como se isso resolvesse, a gente pode ficar aqui para sempre. Serve vida eterna aqui para sempre. Se ele resolve o teu problema, porque se ele resolvesse o do povo lá, resolvido. Mas não era o plano. Eu vou preparar e eu vou voltar para buscar. Que Jesus eu quero que volte. Eu quero que volte um Jesus que resolva meus problemas e me deixe tranquila com os meus sonhos, planos e projetos. Não é esse o Jesus, nem o plano, nem a história do Evangelho. Não é esse. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, que vai responder para nós, porque não é esse o plano dele para a nossa vida. 1 Coríntios 15, e o verso 19. Diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Lê de novo. Se a nossa esperança em Cristo se limita às soluções dos nossos problemas aqui neste mundo, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. O que eu estou fazendo enquanto Ele não vem? O que eu estou fazendo que mostra que eu quero que Ele venha? O que na minha vida mostra que eu não sou daqui, que eu quero ir para outro lugar? Eu estava num passeio escolar com Felipe, alguns conhecem minha joinha, e no final tem uma mãe que mora no mesmo prédio. E vamos juntos, vamos. Quando chegou dentro do carro, Felipe disse assim: mamãe, por que a senhora não oferece estudo bíblico para ela? Brian dirigindo, eu no carona, e vocês acham que aconteceu o que comigo?
Eu gelei. Eu senti, depois eu analisando, a emoção foi vergonha. Tipo assim, meu Deus, Felipe. Tipo, agora não, Felipe. Tipo, eu nem conheço direito a pessoa. Tipo, vamos chegar mais devagarzinho. E ele não se contentou. Eu não falei nada, né? Eu só pensei. Eu só senti a emoção. E ele não se conteve quando eu disse, tá bom, Felipe, depois. Aí ele fez, tia, minha mãe tem uma surpresa muito especial e ela vai lhe contar. Disse, misericórdia. Ela, Felipe? É, tia, uma surpresa. Eu gelei. E aquilo começou. E vocês acham que eu ofereci? Vocês acham que eu ofereci? Eu não ofereci. Eu não ofereci o estudo. Mas aquilo me incomodou muito. Porque o meu sonho, a minha oração e o meu trabalho é para que o meu filho seja um missionário. A profissão que ele vai ser o disfarce. Mas ele é missionário. Minha profissão é um disfarce do que eu sou missionário. Só que como é que eu digo a ele, olha, Felipe, Jesus vai voltar, meu filho, vamos cantar, breve virá. E a gente canta com fervor. E aí ele diz, mamãe, oferece o estudo. Aí a mamãe, Felipe, mais devagar. Que Jesus eu quero que volte? E o que na minha vida diz que eu quero que ele volte? Nós temos muitos projetos, mas a missão aqui dentro é só uma. Ide por onde? Por todo mundo. E o quê? Não tem outra coisa. Aqui não tem outra coisa. E não tem como pregar o evangelho se não for abrindo a Bíblia. Tem? Não. Em última instância, a Bíblia é aberta. Não tem conversa. Aqui na janela 1040, muçulmano, você pode até chegar diferente, mas no final das contas, é a palavra. E eu comecei a pensar, eu moro num lugar muito bom. Muito bom. Eu vejo até a orla de Maceió lá de casa, não é bom? Bom demais. Aquele mar é maravilhoso. Eu sou pernambucana arretada, comedora de cuscuz, mas aquele mar de Maceió, eu vou lhe contar, ele é muito bom. E tem muitos confortos no condomínio. E eu comecei a pensar, depois tudo isso de Felipe, por que Deus me colocou aqui, nesse prédio? Será que Deus me colocou aqui nesse prédio para eu luxar? Minha filha, você já trabalhou tanto, foi até missionária, descansa um tiquinho, fica aí de boa, aproveita a academia, a piscina, olha que playground maravilhoso. Desfrute com seus filhos. Será? Será que Deus colocou você no lugar que você mora por quê? E no lugar que você trabalha por quê? Tem algum motivo a mais. Porque se o meu lugar não é aqui, se ele vem para me buscar, se eu quero que ele volte e ele me coloca aqui, tem algum motivo. Eu preciso pregar. Eu preciso mostrar com a minha vida que eu quero que ele volte. E ninguém vai adivinhar. E eu desci para brincar com as crianças e tinha menino, mas era menino. Sempre teve, mas eu nunca abri meus olhos para ver o potencial do evangelho. Porque eu estava voltada em mim. Vamos abrir um pequeno grupo aqui?
Eu não preciso ir para São Tomé de novo. Eu não preciso. O campo missionário está aí. Há muitas pessoas sedentas. E o que é que eu estou fazendo para mostrar isso? E para completar, todos os pastores da missão moram nesse condomínio. Tem mais pastor que gente. E um dia estudando, eu fiz um vídeo para as colegas. Disse, meninas, é o seguinte. Eu estou incomodada. Vamos fazer alguma coisa? Se vocês não forem, eu vou. Mas Deus, quando Ele começa um trabalho, Ele vai fazendo em várias pessoas. E hoje nós temos um lindo pequeno grupo, que se chama Momento Kids. E é toda segunda-feira de tarde. E as mães já perguntaram, vocês são adventistas? Sim, somos. Para que vejam em nós Jesus, a mensagem das crianças. E sabe quem leva o lanche? As mães. E eu descobri mais que naquele prédio que eu moro, vocês sabiam, aqui na igreja tem que eu sei. Cadê o povo da Novo Tempo? Mãe Elma, guerreira. Vocês sabiam que muitas pessoas vão assistindo a Novo Tempo e pedem estudo? E que falta gente para ir ligar, para oferecer e fazer amizade? E eu descobri que no prédio que eu moro tem 12 pessoas que pediram estudo. E ninguém nunca foi. Eu quero que ele venha. Eu realmente quero ir embora daqui? O que na minha vida mostra que eu quero que ele venha? Como eu estou vivendo? Como eu estou educando os meus filhos? Para quê eu estou educando meus filhos? Para onde eu estou educando os meus filhos? E nós vamos fazer uma visita a uma advogada lá de Maceió. Excelente profissional. E quando você vê alguém numa camada social acima da sua, assim, vamos chegar mais devagar, né? Assim, para não espantar. Condição socioeconômica diferenciada. Vamos mais devagar. E quando nós íamos estacionando, me incomodou, eu disse, Brian, vamos oferecer estudo. E ele disse, eu não esperava. Pela agenda que ele tem, eu nunca esperava. Ele olhou e disse, vamos. Vamos? Tu vai de dupla comigo? Vou. Então vamos. Quando chegou lá, foi tá. Você quer estudar a Bíblia? Quero. Quer? Quero. E qual o dia? O dia que vocês quiserem. Meu Deus. Os campos estão o quê? Estão prontos. Mas falta a gente. Para ir lá colher. Para viver uma vida que mostre que isso é verdade. Que deixe de dizer só de boca para fora. E eu vou dizer para vocês, sabe quem mais está ganhando com esse estudo? Sou eu. Porque tem versos bíblicos que eu nem lembrava mais. E quando eu abro aquele velho estudo, ouvindo a voz de Deus, eu disse, meu Deus, eu tinha esquecido disso. Meu Deus, quanto amor. E o chamado de Deus, Ele não precisa da gente para que Ele volte. E cada vez mais eu estou convencida disso. Eu não sei quantos conhecem o fenômeno que tem nos países muçulmanos, que eles sonham com Jesus. Alguém já ouviu falar disso?
precisa para que ele se revele ao mundo? De mim? Ah, não. Não. Definitivamente não. Mas o chamado dele para que eu leve e viva uma vida que mostra que eu quero que ele venha, é um chamado para mim. Para me salvar de mim mesma. Nós temos um relógio aqui, né? Quase meia-noite. Parece que esse ponteiro nunca sai de quase meia-noite. Mas eu vi um post esses dias que diz que 52% dos acidentes acontecem nos 8 quilômetros anteriores a chegar em casa. É quando a gente está chegando em casa. E tem uma explicação científica, é quando o cérebro relaxa. Estou chegando, está tudo bem. Só desfruta. E aí o acidente acontece. E a mesma coisa acontece com a nossa fé. Esse 5 minutos que nunca passa, está quase chegando e nunca chega. E eu relaxo. Tá bom, deixa seguir. Mas o final é trágico se a gente vive assim. Eu não sei quantos conhecem esse livro, Na Trilha dos Pioneiros. É um livro velhinho, páginas amarelas. E eu ganhei quando decidi ser missionária em São Tomé, no Uruguai, antes de São Tomé. Uma irmã em uma visita disse, leia esse livro. E era o livro que eu lia durante a viagem. E este ano, eu disse, Felipe, vamos ler um livro para dormir. Vamos começar esse aqui. Na Trilha dos Pioneiros. E eu comecei a ler. E cada vez eles adormeciam. E eu continuava lendo e chorando. Vocês conhecem a história de Guilherme Miller? Um pregador. E ele acreditava que Jesus ia voltar em seu tempo. Não foi ele que colocou a data. Ele não colocou a data. Mas quem seguiu os seus estudos colocou a data e Jesus voltaria quando? 1844. E esse livro conta toda a trajetória e como eles investiam. Porque eles realmente acreditavam que Jesus ia voltar. Não era só de fala. Os recursos deles eram todos. Vocês sabem o que é isso? Gente, é demais. Para pregação. E a mensagem alcançou a todos os lugares. Há histórias que contam de pessoas que como é que diz quando coloca a casa? Hipotecou a casa para pegar o dinheiro e pregar o evangelho. Conta a história de 2 fazendeiros de batatas. E esses fazendeiros viviam para pregar. Plantaram a batata, mas a colheita da batata ia ser no período da volta de Jesus. Então, para que colher batatas? Não precisa colher batatas. Eu não vou usar as batatas, porque Jesus vai voltar. Mas se passasse do tempo de colher as batatas iriam apodrecer. Então, seus vizinhos estavam colhendo as batatas e eles estavam pregando. E era um motivo de chacota. Está variando. E conta a história de outro que essa me impactou profundamente. Era do pastor Fitch. O pastor Fitch, ele tinha 6 filhos, mas naquela oportunidade a mortalidade infantil era muito alta. Então era comum nas casas sempre ter chinelinhos abandonados. E não era diferente na casa do pastor Fitch. 4 pares de chinelinhos abandonados. Dos 6 filhos, 4 morreram. Mas a mensagem da volta de Jesus foi revigorante, porque outra vez a família estaria completa. Jesus ia voltar. E os irmãozinhos
irmãos iam ressuscitar e estariam todos bem para sempre. E a história conta que o pastor, em uma das suas viagens para pregar este evangelho eterno, muito frio, ele adoece. E uma semana antes da data prevista da volta de Jesus, o pastor Fitch falece. Ele morre. Não precisa chorar, crianças, disse a mãe. O papai está dormindo por uma semana. Vocês têm ideia disso? Não chorem. O papai está dormindo por uma semana. Daqui a uma semana, o papai acorda e os seus irmãos também acordam. Então está tudo bem. E o luto ele não é vivido. Porque em uma semana, Jesus ia voltar. Chega o dia e as crianças se arrumam, colocam seu vestidinho, uma cadeira do lado de fora, sentam e começam a olhar para cima, esperando o momento em que uma pequena nuvem vai aparecer e vai crescer, crescer e crescer. E dá 9 horas, e dá meio-dia, e dá 3 da tarde, começa a ficar incômodo. E dá noite, e as crianças adormecem. E Jesus? Eu não sei o que ela disse para essas crianças no outro dia. O livro conta do desapontamento e da amargura que foi o dia seguinte. Aqueles plantadores de batatas, agora o que teriam? As batatas teriam apodrecido todas. Mas a convicção e o firme propósito era tão grande que Guilherme Miller, nesse momento, é quando ele diz uma frase que nós carregamos e que muito me chama a atenção. Depois de tudo isso, ele diz assim: hoje e hoje, até que ele venha e que eu veja aquele por quem minha alma nela. O dia que Jesus volta é hoje. Eu vivo hoje. Para que ele volte hoje. É hoje, é hoje, é hoje, até que ele venha. A nossa fala tem que ser condizente com a nossa vida. E sabem os plantadores de batatas? Ele diz para a esposa: eu vou colher as batatas, mas você é realmente um louco. Não basta ser chacota. Agora e plantar batatas, você não está vendo que vai estar tudo podre, estragado? Eu vou colher as batatas. E o livro conta que aquelas foram as batatas mais lindas já colhidas. E para completar, as batatas colhidas antes, que estavam nos celeiros, teve uma praga. E todas as batatas do celeiro apodreceram. E eles que colheram tardiamente, foi quem ajudou toda a comunidade. Mas não foque no milagre. Foca na decisão. Foca antes, porque olha, testemunho contado depois é lindo. Mas vivê-lo é diferente. Não importa se as batatas estavam boas ou podres.
Importa é a decisão e a vida que viviam, que realmente Jesus estava voltando. E o evangelho eterno será pregado a todo mundo, então virá o fim. Essa é a nossa missão. Se você é mulher, Ministério da Mulher, Sábado Missionário, se você é homem, idoso, criança, a nossa missão neste mundo não é ficar aqui para sempre, é ir embora daqui. Porque aqui não presta mais. Nunca só prestou antes. Então o evangelho eterno será pregado a todos, então virá o fim. Eu queria que vocês vissem uns dados. O PowerPoint, irmão Silvano. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar da janela 1040. É uma janela de latitude e longitude no mundo em que vive... Tem muitos desafios nessa janela. Além do cristianismo, tem pobreza, tem superpopulação, tem muitos desafios. E hoje, a igreja como um todo tem olhado com atenção para esses lugares. Porque é o lugar que mais precisa, mas é o lugar que tem menos missionário. Essa aí é a janela 1040. Veja que pega ali Oriente Médio, um pouco da Ásia, África, ali. Essa é a janela. E olha esses dados. Pode passar ao próximo, irmão Silvano? Olha só. Ali moram 96% dos grupos de pessoas menos evangelizadas. 96% de pessoas não evangelizadas. Deus precisa da gente para ir lá? Não. Porque Ele pode dar um sonho numa noite, num minuto, para todo mundo se revelar e está tudo certo. Mas, ao me dispor para pregar aonde quer que seja, Ele transforma a minha vida. E isso aí para mim significa assim, olha Evelyn, oportunidade. Olha para o seu bairro, oportunidade. Olha para a sua família, oportunidade da tua salvação. Isso aí não é desafio, isso é oportunidade de Deus me usar para onde Ele quiser, da forma que Ele quiser. Você já pensou em educar o seu filho? Você dá a melhor escola. Pai e mãe é assim, o que tem de melhor quer dar. Mas você já pensou em dar o melhor para ele se capacitar da melhor forma, aprender os mais diversos idiomas para ir para lá? Por que o nosso filho aprende inglês? Para ter um bom emprego e ganhar mais e ficar aqui para sempre? Então tá bom. Eu não quero ser radical, queridos. Mas a nossa vida tem que mostrar o que a gente realmente quer. Você já pensou em dar o melhor e capacitar para que o seu filho seja uma bomba? Assim, BUM! De missão num lugar desse? Porque para ir para um lugar desse, precisa se capacitar muito. E nós trabalhamos com missionários. Eu amo isso. Meu coração arde. Eu faço seleção de missionários para missões transculturais. E estava fazendo uma seleção para enviar missionários para a Itália. E outros para a Turquia. E é impressionante. Parece que o jovem que vem, sabe qual é o jovem? É o jovem que não tem perspectiva. Ele não tem perspectiva. Ele não estudou. Ele não tem condição. Ele não fala outro idioma, mas ele tem boa vontade. E eu me pergunto, onde estão os jovens capazes? Cadê? A gente vem na igreja e tem dom de sobra. Onde é que eles estão? Onde? Onde eles estão que o sonho já não é pregar? Onde eles estão? Onde nós estamos? Porque a nossa profissão tomou o lugar de quem somos.
Deus vai nos sustentar, queridos. O problema nunca vai ser esse. Mas é o foco, é para onde a gente está indo. É isso. 90% não tem ouvido o evangelho. Pode passar. 82% das pessoas mais pobres vivem nesse lugar. Pode passar. 2 países hindus, 7 nações budistas, 36 países muçulmanos. Oportunidade. Oportunidade de viver uma vida que mostre que eu quero que Jesus venha, que eu quero ir embora daqui. Pode passar o próximo. Aqui trabalham menos de 10% de todos os missionários cristãos. É o lugar que mais precisa, mas é o lugar com menos envio. Por quê? Aonde está o nosso coração? Ali vai estar o nosso tesouro. Eu quero ver Jesus voltar. Sabe, queridos, tem um texto, vocês conhecem. Pedro nega Jesus. Depois dele dizer assim, Senhor, eu te amo, eu te amo. Não, Senhor, todo mundo pode te negar, menos eu. E ele vai e nega. E depois que Jesus morre e volta, e eles se encontram, Jesus diz assim, Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Amo. Para cada vez que Pedro negou, foi uma pergunta que Jesus fez. E Jesus conhece o nosso coração. E muitas vezes é diferente a nossa intenção da nossa ação. Ele sabe. Ele sabe o que o Espírito Santo está falando para você agora. Mas ele sabe que muitas vezes falta força. Eu não sei. Parece que você quer e não vai. E é uma luta terrível. E na terceira vez ele diz assim, Pedro, tu me amas, Pedro? E ele já diz assim, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor me sonda. E esse Jesus nos sonda. Hoje, Ele sabe da tua fé e da intenção do teu coração. Ele sabe do teu desejo de viver o plano dele. Então se coloca na mão dele. Para que Filipenses 1,6 seja uma verdade na nossa vida. Aquele que começou uma boa obra em nós, possa completar até o dia de Cristo Jesus. O chamado desta manhã é para que nossa vida mostre que nós queremos que Ele volte. Que os seus colegas de trabalho, de escola, de faculdade, que a sua família veja, não escute, veja em você que eu quero ir embora daqui. Nós vamos cantar um hino juntos agora. E é o hino, queres mesmo ver Jesus voltar? E eu quero convidar você a ficar em pé e cantar esse hino comigo. E fazer desse hino uma entrega e uma oração. Para que a vontade de Deus, o plano dele para a nossa vida seja completo. Nós queremos ver o Senhor voltar. Nós queremos ir contigo. Nós queremos ir para outro lugar contigo e para sempre. Vem, Senhor, completar a obra em nossa vida. Dá em nós o querer e o efetuar da tua vontade. Que a obra seja completa em nós até aquele grande dia.
E que seja hoje, 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 até que o Senhor venha e possamos te ver face a face. Cuida do teu povo, reaviva. E que nós possamos viver a tua verdade e missão a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.